Fazia tempo que eu acordava com a sensação de estar apenas cumprindo um roteiro. O despertador tocava, eu me levantava, vestia o terno perfeito e tomava meu café como se tudo estivesse no lugar. Mas havia algo errado. Meu corpo estava ali, mas minha mente parecia distante, como se eu estivesse assistindo à minha própria vida por trás de um vidro grosso e embaçado. Minha rotina era impecável, quase invejável. Tinha um emprego estável, um apartamento bem decorado, roupas caras, tudo o que as pessoas costumam desejar. Só que por dentro, eu não me sentia completa. Na verdade, eu nem sabia mais quem eu era. Era como se cada escolha da minha vida tivesse sido feita por alguém que eu nunca cheguei a conhecer direito. Alguém que ouvia demais os conselhos dos outros e quase nada da sua própria voz. O pior é que eu tentava ignorar isso. Achava que era só uma fase, cansaço, talvez falta de motivação. Eu repetia mantras positivos, me convencia de que bastava seguir em frente, que tudo ia se encaixar. Mas não encaixava. Cada manhã me pegava olhando para o espelho e me perguntando: por que você não se sente feliz? Era uma pergunta simples, mas doía como uma ferida aberta. E foi nesse momento, sem saber, que a primeira fissura começou a surgir. Aquela que abriria caminho para tudo o que viria depois. Eu tentava de verdade ignorar aquela sensação. Era mais fácil fingir que estava tudo bem do que enfrentar a possibilidade de que eu estivesse profundamente perdida. Repetia para mim mesma que era só uma fase passageira, que todos tinham dias assim. Mas não eram dias. Eram semanas, meses. E cada manhã parecia mais pesada que a anterior. Minha cabeça nunca parava quieta. Eu acordava com pensamentos girando em círculo. Será que estou fazendo tudo errado? Por que não consigo me sentir realizada? Às vezes, era como se uma névoa baixa e constante cobrisse minha mente, deixando tudo turvo. Até as coisas simples, como escolher o que comer ou responder um e-mail, pareciam esforços imensos. Meu corpo ainda funcionava, mas eu já não sabia se eu estava realmente viva. Foi numa ligação com minha mãe que tudo ficou mais claro e doloroso. Ela perguntou, como sempre, sobre meu futuro profissional, sobre quando eu iria assumir a posição mais alta da empresa, sobre quando eu traria um neto para ela embalar. Eu respondi com frases prontas, sorrisos fabricados. Mas depois que desliguei, fiquei olhando para o celular como se ele tivesse me traído. Naquele momento percebi. Todo esse tempo, eu vinha tentando ser a versão perfeita do que os outros queriam. E nem sabia mais quem eu era por trás disso tudo. Foi numa noite qualquer, depois de mais uma ligação familiar e um jantar que eu nem tive vontade de comer, que algo dentro de mim se partiu. Eu estava deitada na cama, olhando para o teto, e comecei a escrever. Não sabia para quem, talvez para ninguém. Só deixei as palavras saírem. Hoje percebi que nunca escolhi essa vida. Só segui o roteiro que todos escreveram para mim. Foi como rasgar uma carta escrita por outra pessoa e começar a escrever a minha própria. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha sensação no peito. Não era alívio, mas era alguma coisa. Era verdade. E essa verdade me assustava. Porque se eu nunca escolhi nada disso, o que restava? O que eu realmente queria? Essas perguntas não tinham respostas fáceis, mas pela primeira vez eu senti coragem de procurar. Então, eu fiz algo que antes pareceria impossível. Larguei o terno no chão do armário e vesti uma camisa colorida que comprei há meses, mas nunca tinha usado. Saí de casa sem maquiagem, sem pressão, sem desculpas. Era um passo pequeno, quase imperceptível. Mas foi o primeiro passo real para fora daquela vida que eu não havia escolhido. E mesmo tremendo por dentro, eu soube. Não ia voltar atrás. No começo, eu tinha medo de sair de casa. Cada passo parecia uma montanha russa. Um dia eu me sentia leve, no outro, tudo voltava a pesar como antes. Eu ainda carregava o hábito de ouvir a voz dos outros dentro da minha cabeça, dizendo que eu estava errada, que eu ia fracassar. Mas pela primeira vez, eu não deixava esses pensamentos me dominarem por completo. Eu os via como nuvens passageiras, não como tempestades eternas.
Foi numa sessão de terapia que tudo começou a se encaixar. Na primeira vez em que entrei naquele consultório, meu estômago estava revirado. Eu mal conseguia olhar nos olhos da terapeuta. Mas ao sair dali, respirei fundo e soube que fiz a coisa certa. Conversar com alguém que não me julgava, que só queria me ouvir, foi como abrir uma janela depois de anos trancada num quarto escuro. Comecei a entender que não precisava ter todas as respostas, que era ok não saber quem eu era ainda. E então vieram as pequenas vitórias. Usei uma cor de esmalte que adoro, mesmo sem ninguém para ver. Comprei um livro sobre arte, algo que sempre me interessou, mas que nunca tive coragem de explorar. Dancei sozinha na sala, sem música definida, só pelo prazer de me sentir presente. Eram gestos simples, mas significavam tudo. Eu estava começando a reconstruir minha vida, do meu jeito. Hoje, eu sei que a cura não é um ponto final. É um caminho que a gente percorre, passo a passo, mesmo quando sente vontade de desistir. Ainda tenho dias difíceis. Ainda escuto aquela voz antiga dizendo que eu devia ser diferente, mais certinha, mais aceitável. Mas agora eu respiro fundo e lembro. Eu não preciso carregar o peso das expectativas dos outros. Eu sou o suficiente assim no meu tempo, com minhas cicatrizes. Voltei a visitar minha família há pouco tempo. Nada mudou muito por lá. As mesmas perguntas, os mesmos comentários bem intencionados, mas dolorosos. Só que, dessa vez, eu não me encolhi. Olhei nos olhos deles e sorri sem mentir. Não precisei provar nada, nem explicar tudo. Eles não entenderam completamente. E tudo bem. Eu não precisava que entendessem. Só queria que soubessem que eu estou bem. Mesmo que esse bem seja diferente do que imaginavam para mim. Se há algo que aprendi nessa jornada, é que viver uma vida verdadeira não significa viver sem dor. Significa viver com propósito, com escolhas que fazem sentido para você. Hoje, acordo com menos aplausos, mas com muito mais paz. E isso, eu percebi, é o que realmente importa. Chegamos ao fim desta história. E eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.